Ó, vamos ver aqui o vídeo do Zé Renato, ok? Como uma luta mudou tudo sobre os Zenitsu. Zenitsu versus Kaigaku Demon Slayer, ok? E eu quero deixar claro pra todo mundo, eu li o mangá inteiro, tá? Então, nada daqui é spoiler. Talvez tenha, eu não sei. Ou ele vai falar só o que aconteceu no filme. Alívio cômico. Um papel perigosíssimo pra um ator dentro de um mangá. Porque é muito fácil ele de... Que legal esse personagem, eu adoro esse anime. Meu Deus, o que aconteceu com o Zé Renato, mano? Ele tá meio desbotado esse preto dele, né, mano? O preto não tá preto, né? Tá meio cinza. Pra cair em... Nossa, que saco esse personagem, eu odeio esse anime. Eu vou voltar a ver Full Metal porque lá não tem essas palhaçadas. Ainda... Inclusive muita gente não gosta de Zenitsu por causa disso. Eu achei ele muito bobo, mas eu gosto de Zenitsu. Eu gosto mais do Inosuke, né? Tem até o... Ó, chaveirinho do Inosuke. Mas eu gosto dele também. Mais pra um ator no primeiro trabalho, que é o caso do Zenitsu. Ele tava vivendo aquele momento desesperado de fechar qualquer coisa, porque ele sabia que ele tinha talento. Ele só precisava de uma oportunidade. Então o contrato do Zenitsu é aquele tipo de contrato que envolve muito trabalho e pouco dinheiro. Porque dentro de Kimetsu no Yaiba, ele é todos os tipos de alívio cômico. Ele precisava ser um comediante completo. Ele era o cara mulherengo mais apaixonado e também era o covarde, porque o Zenitsu nunca foi covarde, ele só era sensato. Se coloca no lugar dele, tendo que lutar contra um monte de demônio no meio do mato de noite, e os demônios no Japão, eles não estão de sacanagem. Não é igual aqui. Cara, o pior é que eu vi um vídeo uma vez no Instagram, cara, eu nunca mais achei esse vídeo. Que era tipo assim, todo mundo zoa e julga o Zenitsu por ser um covarde, mas imagina encontrar esses bichos assim. Aí começava a mostrar um monte de vídeo do Zoni, que ele já enfrentou, que a galera enfrentou em tal, tipo assim... live action, né? E tipo assim, tipo, no meio do escuro, no meio do mato, assim, te olhando do nada. Moleque, eu fiquei assustado. Eu falei, o Zenitsu não é covarde, isso é muito sensato, velho. Que a pisadeira vem pisar na tua barriga no meio da noite porque tu comeu uma pizza família sozinho? Não tem um espírito que fica lambendo prato na tua pia? Lá os fantasmas... Cara, esse espírito que lambe prato, mas ele sempre fala disso. Quiz sobre papel higiênico e dependendo das suas respostas, ele te Kimetsu e se for outra resposta, ele te Yaiba. É como se fosse uma pergunta de show do milhão, só que é um daqueles programas que tá sendo patrocinado e o Silvio Santos vai te perguntar qual é o papel higiênico que tem a melhor folha tripla. E mesmo que você responda, neve, o Silvio Santos pega e te dá um tiro. Eu dentro da minha própria casa, se for de madrugada eu estiver aqui no banheiro, eu não olho pra frente, eu olho pra baixo em sinal de respeito e deixando claro que eu não quero contato. E ainda fico ouvindo um videozinho no YouTube pra eu me garantir que eu não tô sozinho. Se precisar... Cara, o pior é que essa parada de você andar, tipo, na sua casa no escuro, assim. Quando eu era criança, eu tinha muito medo, né? Eu já contei pra vocês a história que eu já passei. Mas, cara, meu principal temor... Quando eu era criança, em andar na casa de noite, de madrugada e tal, tipo, pra ir no banheiro, qualquer coisa, eram as baratas, mano. Porque, cara, sempre tinha... Cara, tipo assim, desligou as luzes, as baratas tomavam conta da casa, mano. Tipo assim, não era barata grande, era aquelas baratinhas pequenininhas, francesinhas e tal, mas mesmo assim, cara, era em todo canto, cara. Mano, parecia que eu vivia no lixão, mano. Porra, dava muito medo de andar pela casa, velho. Precisar, eu ainda vou um pouco mais longe e falo sozinho também. Pro fantasma já olhar e pensar, pô, coitado, ele já tem problema demais. De dia ele não é assim, não. De noite ele fica birutinha, deixa ele que ele já tem coisa pra resolver. Ai, e esse papel céu, de alívio cômico ia ficar péssimo nesse arco final do mangá, porque como é que você ia aguentar o Zenitsu gritando o tempo inteiro, Nezuko-chan, dentro do castelo do Muzan? O condomínio tem cara de que não teve um trabalho melhorando a acústica. Então todas as lutas que a gente viu ia ter de fundo o Zenitsu gritando o nome da Nezuko e gritando que tava com medo. Agora eu vou trazer um pouquinho de bastidores, né, uma fofoquinha por trás das câmeras pra vocês. O ator do Zenitsu, ele queria tentar aproveitar um pouco mais essa oportunidade que Demon Slayer tava dando pra ele. Ele precisava ter pelo menos uma chance de mostrar que ele consegue fazer mais do que humor, que ele é algo além dos... Ele consegue partir essa barreira. O Zenitsu... Cara, mano, ele tá falando o ator do Zenitsu, né, como se o personagem fosse só um ator e tal interpretando. Eu lembro de quando tava saindo Fairy Tail e tinha um cara que era igual o Shanks, mano. E a galera falava que o Shanks saiu... Quando ele não tá em One Piece, ele tá gravando em Fairy Tail, mano. Cara, eles são muito parecidos, mano. Até esqueci o nome dele. E ele também é um personagem pique
O Shanks, né? Ele aparece, fica dois episódios, um episódio, e depois some. Depois, 100 episódios, ele aparece de novo. O Gildart, esse é o nome dele? Eu não lembro de nada de Fairy Tail, mano. Pra isso, conversou com 2 amigos de trabalho dele. O Usopp, que ensinou pra ele que se você E até perdeu o braço que deu Shanks inteiro, e de uma hora pra outra você faz um personagem Coincidência? maneiro, você gera um contraste. E aí a mínima maneirice que você faz nem precisa ser muito. Qualquer coisinha já te coloca num lugar muito maneiro. Vídeo Usopp com toda a questão do Sogeking, que não existem provas concretas ainda. De que o Usopp e o Sogeking são a mesma pessoa. Pelo menos são primos. E outra pessoa com quem o Zenitsu conversou foi o Jinwoo do Solo Leveling, que foi um... Até hoje eu não vi Solo Leveling. Todo mundo fala que é muito foda, que é muito bom, que, pô, melhor... eu não sei falar, é um anime coreano, né? Mas eu também vejo a galera falando muito mal, tipo assim, o desenvolvimento é péssimo, aí não tem desenvolvimento, isso vai ficando mais forte, mas foda-se, alguma coisa assim. Eu vejo o pessoal reclamando também, né? Mas o pessoal reclama de tudo. Mas eu fiquei realmente com muita vontade de ver Solo Leveling uma época, mas eu não vi. E até hoje eu não vi. Cara que mostrou pra ele e pra gente que se você for maneiro o suficiente e extremamente bem animado, você não precisa de mais nada. E foi aí que o Zenitsu conseguiu a nova personalidade dele. Focado e farmando ego mais aura. Farmando aura pra caralho, mano. Eu ontem escrevi, achei ridículo, né? Mas aí hoje eu já falei mais... Eu senti que saiu, mas eu senti que tá aqui ainda tô... Tem que falar o linguajar da galera da internet. Hoje eu vi um difícil aí no Twitter que tinha alguém te perguntando. Era uma sigla. As pessoas falavam, meu Deus, o que é isso? Não sei o quê. Tem também aquela questãozinha lá do avô do Zenitsu ter usado a sepultura do Goku e Tinokatar porque o outro aluno dele tinha virado um Oni. Mas eu acho que não foi isso, não. E a gente vê que o Zenitsu ele já tava pronto pra brigar. Porque quando o Muzan chama todo mundo pra ir pro condomínio dele, o Zenitsu já cai com o olhar de anjo caído. Essa é nova, hein? O olhar de anjo caído, essa eu conheço. Tem essa aí, o olhar de anjo caído. Essa eu tive que pesquisar. Eu não sabia o nome que era. Eu já vi o pessoal falando. Eu também tive que... Eu não pesquisei, mas eu tive que perguntar pra pessoas que eu conheço. Falei, cara, que porra é essa de olhar de anjo caído? Eu não entendi essa merda até agora. Aí me explicaram, mandaram a imagenzinha do Lúcifer fazendo assim, ó. Tá ligado? Pra não saber o que era. Então, por favor, parem de criar nomes pra coisas que já tem nome. Olha pra mim pra você entender o que é o olhar de anjo caído. É o que aparece a parte branca do olho. Que é meio assim. Tá. Sabia não. Que eles chamam também de, acho que de olhar de caçador. Eu não sei, tudo tem nome, Hunter cara. Eyes. Não é aquele que a pessoa é um pessoal. Hunter Eyes, Gorilla Hands e... alguma coisa da mandíbula, né? Eles falam alguma coisa assim. Ruim, como é que era? Também tem isso. Isso daí é verdade. Isso daí é verdade. Eu vi uma vez, vi em meu TikTok, que quando você tem a parte de baixo do olho aparecendo assim, cuidado, hein? Significa que você é um vampiro de energia. É São Paulo. Ô, louco. Olha aí. Em São Paulo deve ser um sucesso, hein? E quem é esse outro aprendiz que virou um Oni? Quem é o Kaigaku? Ele é um Zenitsu o cara mais otário, porque mano. Ele é um covarde que não é divertido. Ele é um covarde dramático. E é um plot que já foi utilizado por todo mundo. Então ele é só mais um na fila do pão. É tipo você ser órfão e abandonado pelo governo de Konoha em Naruto. Quando o Zenitsu encontra o Kaigaku, ele já começa a falar pro Zenitsu várias ofensas ad hominem, que o meu Google Docs traduziu pra Eminem na primeira vez que eu digitei, porque esse é um termo que já caiu em desuso de 2015 pra cá. Eu queria que a gente voltasse, eu sinto falta da época do não gostou? Me panha. Lembra do me panha? Me panha? Nunca ouvi isso. Que isso, Laura? Me panha? O que me põe? Me bate. Não gostou, me óbvio, bate. né? É tipo isso, só que não gostou, me panha. Nossa, caralho, nunca ouvi. velho. Que isso, Laura? O que é que você tá... Será que isso é uma parada regional? Tem muita coisa que é regional, né? Tipo, aqui no Rio a gente chama aquele joguinho, né, de o mini futebol, né? A gente chama de totó, ou sempre chama de totó. E só quando eu tive muito acesso à internet, uma hora eu descobri que só no Rio de Janeiro eu chamo de totó, aparentemente. Em todo outro lugar chamam de pebolim. Não. Eu morei nos lugares diferenciados quando era mais novo. Mas o eu sou igual de guardaria das gírias. Você não é a pessoa que te propõe isso. É igual a pessoa que fala, me dá 10 socos, eu dou um só. Tu não dá. Porque ela tem uma confiança nas palavras. No um soco dela, mano. Nunca ouviu me panha. O Kaigaku usa também meia não. página, 6 balões de fala, e o Zenitsu só com uma metadinha já usa a retórica no Kokyu. E saiu jogando tudo na cara dele. Aí o Kaigaku fala que, mas isso não é problema meu. Como tudo que ele faz
não é problema dele, né? Porque esse moleque só não tá envolvido em mais plot errado do que o Muzan. Porque ele tá na história do Ryomei e ele também tá na história do Zenitsu. Se Kimetsu tivesse mais Caralho, mano, cara, deu muita vontade de ver de novo esse filme do Kimetsu, cara. Eu não vi no cinema porque eu tava meio sem grana e sem tempo, mas eu vi em casa. Cara, que filme bom, cara. Finalmente, mano, aconteceu tudo que eu queria, mano. Finalmente contaram a história do Akaza, mano. E ele foi perdoado. Finalmente começaram a perdoar o Akaza. Não é à toa que eu fiz uma tatuagem em homenagem a ele, né? Eu sou muito fã da Akaza, eu gosto muito desse personagem. Puta que pariu, o melhor personagem da obra. Se você tá gostando desse conteúdo, então passa lá no canal do Ranzin Cine, onde eu posto vídeos sobre filmes, séries, desenhos e tudo mais que a gente assiste lá na roxinha.tv/Ranzin. Aproveita, deixa o like e se inscreve no canal. Ele revelava que era um irmão perdido do Tanjiro. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações. E aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um Amigo de um Isso aí, amigo vira meu, membro também, vira membro desse Então, canal se aqui você também. Nem gosta tem membro ainda, né? Mas vai ter. aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então, tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo. Mas os próximos Os outros vão ter. Então, beijo, tchau. E o Zenitsu fala que o que aconteceu com o mestre deles foi culpa deles, porque nenhum deles foi bom o suficiente pra dominar a respiração do trovão e ser um sucessor. Porque o Zenitsu só sabe. O Zenitsu só sabe a primeira, que é a base de todas as outras. E o Kaigaku, ele sabe todas as outras, mas ele não sabe a base, que é a primeira respiração. A primeira forma, e esse moleque sabe todas as outras. O Kaigaku faz mais um ad hominem e fala: não me compara a um lixo que nem você! E aí o Zenitsu já manda o: não gostou? Me panha. E o Kaigaku vai pra apanhar e saca a espada dele e usa a Kaminari no Kokyu, Shi no Kata, em Rai. Que é só um negócio lá que faz aparecer um monte de raio preto. Não fica claro por que ele faz isso, porque ele não acerta o Zenitsu, mas pra quem tem os olhos mais observadores, pra quem tem um... como é que é o nome lá? Sampakuai. Sampakuai, mano, essa é nova. Ele usou isso pra poder sacar essa espada, porque esse moleque está com uma katana nas costas, igual um idiota. Então ele não ia conseguir tirar daqui. Então ele provavelmente teve que ficar segurando, puxando a bainha pra baixo, fazer isso aqui com a mão e usou isso pra esconder o que ele tava fazendo. Vocês precisam prestar atenção. O Zenitsu passa por que ele tem uma katana, mano? Agora que eu vi. E começa a escorrer o predileto do pescoço do Kaigaku. E aí Kaigaku, que não é otário, começa a tentar usar a tática do Akaza antes do Akaza, que é ter um flashback pra ver se a gente simpatiza com ele. Mas não tem como. Ruimzinho, o flashback Impossível, dele deixa mano. muito a desejar, porque é só ele com medo do Lua Superior 1 bebendo o sangue dele pra poder virar demônio. Mano. A essa altura do mangá, até o casaco xadrez do Tanjiro já passou por plot mais triste que isso. Ele continua tentando se convencer de que o Zenitsu é fraco, e o Zenitsu, mesmo discutindo, mesmo gritando, continua centrado, focado, com a atitude de não gostou, me panha. O cara é um ator completo, ele conseguiu fácil mudar a personalidade dele pra uma personalidade mais maneira, de uma hora pra outra. Eu queria ter conseguido fazer isso quando eu saí do fundamental. Essa luta, eu queria mais destaque pra essa luta, mano. Eu ainda vi no Yaki. Essa luta é muito boa no mangá. O Kaigaku usa outra Kaminari no Kokyu, não sei o que lá no Kata, e dá mais 5 golpes no Zenitsu, e parece que só um pegou de levinho. Aí ele usa a San no Kata, que é pra poder mostrar pra gente que ele sabe todas. Menos a primeira. Todas as formas, porque ele já usou menos a Shi, a Ni e a San. Isso é na intenção. Agora vai Go, Roku, Nana, Hachi. Não. Aí só vai ter o Roku, só tem seis, né? Acho que só tem 6 formas o trovão. De tentar forjar uma falsa força ali pra gente ficar pensando: caramba, ele sabe todas. E o Zenitsu só sabe uma, talvez ele seja mais forte que o Zenitsu. E do nada, o Satoru Gojo do Kaigaku começa a aparecer. Porque no meio de uma discussão ele fala que pra ele quem está certo é quem valoriza ele. Quem não valoriza tá errado. Dá pra fazer um spin-off só com o ego desse homem. Agora ele usa Go no Kata e começa a se vangloriar. Ó, falando quinta que os forma, golpes dele racham a pele, rasgam a carne, queimam. O cara tá igual a gente montando ficha de RPG e querendo ter tudo. Escolhe uma coisa só, irmão. Agora, esse negócio de deixar a pele rachada. Eu não faço isso não. Nas minhas fichas de RPG, eu tento colocar as coisas mais básicas possíveis, tá ligado? Eu quase não aprofundo o background, só quando eu tenho uma ideia muito foda. Tipo assim, em relação a poderes ou coisas
organizações, qualquer coisa que o meu personagem pode ter que fazer ser foda, eu não boto nada. Tipo assim, ele é um cara muito merda e no fim da aventura ele vai ficar um cara muito foda. Essa é sempre a minha intenção, tá ligado? Isso aí é ressecamento. O Zenitsu vai ter que gastar um dinheiro depois fazendo skincare. Aí, não satisfeito, ele acerta o Zenitsu de novo com um golpe de página dupla e fala mais uma vez: os meus Golpe de golpes página queimam a carne, dupla. racham a pele. Cara, a gente já entendeu. Tu falou uma página atrás. Calma. O Zenitsu, ele tá igual o olhar dele que eu falei mais cedo. Caído. E enquanto ele cai, ele começa a ter um flashback que agora sim é um flashback que dá pra gente simpatizar com ele. Nenhuma luta de Kimetsu no Yaiba tá completa se não tiver um flashbackzinho pra gente simpatizar e dar aquela choradinha. Ele lembra que pra ele o Kaigaku era especial. Só que parecia que nada do que ele fizesse deixava claro pro Kaigaku ou que era o suficiente do quão especial ele era pra ele. E aí ele pede desculpa pro avô que dele, bonitinho. pede desculpa pro Kaigaku e fala: é aqui que a gente se separa. E o Zenitsu vai... Pô, é nessa hora que tem... que no filme teve aquele flashback dele encontrando o avô lá do outro lado do rio, né? Porque tem essa mitologia do Japão, né? Que você atravessa o rio, tá do outro mundo e por aí vai. E rios são sagrados por aí. É nessa parte, né? Acho que não teve isso no mangá, cara. vai pra cima do Kaigaku com a página dupla completa. Não é essa palhaçada que o Kaigaku fez, que é só... Sabe quando a página é só 4/5 da página? Aí tem uns balãozinhos aqui do lado? Não é essa palhaçada. O Zenitsu pegou página cheia e faz o Kaminari no Kokyu. Não. Eu sei, ó. Eu sei o nome inteiro dessa técnica, peraí. Calma aí. Eu vou lembrar, mano. Eu tava com o nome agora. É... Kaminari no... Caralho, não consigo falar, peraí. Mano, eu sei o nome. Calma, eu sei o nome. É... Kaminari no Kokyu Ishinokata Honikasu Shinokami, mano. Kaminari no Kokyu Ishinokata Honikasu Shinokami. É algo assim. Shichi no Kata Hono Ikazuchi no Kami. Que em tradução livre é a respiração do trovão, sétima forma. Não gostou? Me panha. O Kaigaku do Zenitsu rasga todo e voa a cabeça do Kaigaku pra longe. Junto com ela, rasga aquele cordãozinho. Mano, o Kaigaku é tão merda que ele perdeu no primeiro golpe, cara. Repor. Tem cara de que tem um apego emocional envolvido. E começa a Kaigaku. Eu sabia! O velho ensinou coisas pra você que ele nunca me ensinou! Eu sabia que eu era injustiçado! Só que o Zenitsu responde e ele fala: irmão, essa aqui fui eu que criei! Não sou igual você, incompetentezinho, que tudo que tu sabe tem que ter alguém te ensinando, segurando tua mãozinha, não! Eu aprendi Seu isso aqui otário. sozinho! Eu que criei isso tudo, por quê? Sabe por quê? Porque eu sou melhor que você. Não É a gostou? inspiração do fósforo Panha. estilo É Kaizad. isso. Viu como é que funciona? Porque serve em qualquer situação, cara. Eu tô até surpreso que Não demorou gostou? tanto tempo pra eu falar não Me gostou, me põe panha. aqui. Quando... Cara, isso parece... Como é que fala? Isso parece bordão de personagem do Zorra Total, tá ligado? Ele vira pra câmera assim e fala: não gostou? Me panha. Aí faz um barulhinho e corta, tá ligado? Pro próximo quadro. Não parece, mano? Não, tem muito isso. Os vídeos eu podia ter usado isso, não gostou, me panha. Aí daqui pra frente. Não posso usar direto não, porque nesse vídeo eu uso o tempo inteiro. Eu já gastei todos os usos desse vídeo, já falei 3 vezes só aqui, fora as nossas conversas paralelas que não estão no texto. Isso é o que eu queria que o Zenitsu falasse. Mas infelizmente ele só tá caindo com um olhar triste. E ele fala que criou essa técnica na intenção de finalmente poder lutar de igual pra igual com o Kaigaku. E o Kaigaku tá indignadíssimo porque o Zenitsu criou uma técnica, mas tá contente ao mesmo tempo porque o Zenitsu tá caindo e ele tá lá no Dio e o chão tá lá no Slayer. Mas E o aí os Yushin caras quer que o salvam ele, Kaigaku mano. tenha o final que ele merece e chega pra salvar o Zenitsu. Mas antes, ele para na cabeça do Kaigaku pra dar uma lição de moral nele. Só que parece que ele ficou em dúvida de qual lição de moral ele queria dar, porque ele para do lado da cabeça do Kaigaku e fala: quem nada dá, nada recebe. E podia ter acabado aí. Tava ok, Oxi. deu pra entender. Oxi, Só que entendi ele fala nada. logo depois: apenas querer no Aqui? Só que ele fala logo depois: apenas querer no final não significa nada. Ah, não. Só que ele fala logo depois: Meu Deus do apenas céu, querer no final. Pô. Só que ele fala logo depois: apenas querer no final. Só que ele fala logo depois: Meu Deus do céu, apenas tamo no querer looping. no final. Isso. Ó, não julguem o Zé Renacho, porque quando eu vou gravar uma coisa scriptada, que eu faço scriptzinho bonitinho, tipo meus vídeos que tem lá no Instagram, mano, o vídeo, tipo os meus vídeos de tutorial lá, de Photoshop, de como mexer em câmera e tal, cara, os vídeos tem, sei lá, 1 minuto e meio. Eu levo uma média de 15 minutos pra gravar esses vídeos, mano. Porque é isso aqui que acontece.
É o mesmo que não ter nada. Só que ele fala logo depois, apenas querer, no final, é o mesmo que não ter nada. Falei, né? Show. E depois tem mais um balãozinho pra poder completar o raciocínio. É porque é incapaz de criar qualquer coisa. E ainda encerra Entendi nada que ele correr falou. sozinho Entendi é nada. patético. E vai embora. Aí corta pra ele cuidando dos Zeniths e ele fala, eu preciso cuidar das rachaduras no rosto dele, Ô, Murata! porque já já elas vão pegar nos olhos. E isso que ele falou pro Zenitsu, pra mim, é pior do que tudo que ele falou pro Kagaku. Imagina isso, você acaba de acordar numa luta e é obrigado a ouvir que se não te curarem rápido, tu vai ficar cego. E aí o Zenitsu desmaia Nossa. e tem uma visão dele com o avô dele num lindo jardim. Ele É isso, ele não é conseguiu isso. se dar bem É com o isso que eu Kagaku, lembrei. Ele não conseguiu virar o pilar do trovão enquanto o avô dele ainda tava vivo. E o avô dele só fala pra ele, tá tudo bem, eu tenho orgulho de você. Isso tá com cara de que Lindo, o Zenitsu lindo. não vai ficar vivo. Parece coisa de quem morreu. E você vê como é que são as coisas de família, né? Porque pra orgulhar o avô dele, ele precisou mudar de personalidade, criar uma técnica e derrotar o amigo de infância dele. Que situação Só mais isso, só. relação Só familiar isso, só. disso? E agora é só o Zenitsu voltar à personalidade normal dele, porque ele já tem toda essa luta de portfólio. Pra ficar melhor do que isso, só se depois do final de Kimetsu no Yaiba, eles revelarem um plot musical em que o Zenitsu precisa cantar e dançar. Eu sei Ah, mano, muito bom, cara. Cara, eu adoro os vídeos do Zé Renato, cara. São sempre muito bons, cara. Eu nunca vou me cansar, mano. E o pior é que eu não sou muito de ver vídeo longo do Zé Renato, só mais de ver os vídeos curtinhos dele no Instagram, cara. Mas, porra, sempre são incríveis, mano. Eu lembro que quando a primeira vez que eu conheci o Zé Renato, eu fiquei, cara, quem é esse cara, mano? Conteúdo foda.